E aí, pessoal do 7º ano, aqui é a professora Aldi, professora de língua portuguesa. Estamos aí de novo com as nossas aulas em relação aí às classes gramaticais e falamos aí na última aula sobre a questão do numeral. Numeral, então, é também uma classe gramatical importante, determinante aí do substantivo, está sempre ligado a um substantivo, uma palavra substantivada, e nós falamos aí da questão das classificações desse numeral. Então, nós falamos aí sobre os cardinais, que é 1, 2, 3, 4, 5, os ordinais, que é primeiro, segundo, terceiro e assim por diante, né? Nós falamos do fracionário, que tem a ver com a fração, né? Metade, 1/3, 1/3, 1/11. Nós falamos sobre os multiplicativos, o dobro, o triplo, o quádruplo, né? E assim por diante. Nós falamos também sobre os numerais coletivos, que tem a ver com aquele numeral que indica uma reunião, um conjunto de números, dúzia, centena, século, tá? Então são palavras que reúnem em si, no seu significado, essa numeração. Bom, nós tínhamos falado então da questão de nós estudarmos aí sobre os numerais romanos. O nosso numeral é o indo-arábico, né? Aquele que nós utilizamos, o nome dele se classifica como indo-arábico. Os numerais romanos, eles fazem parte ainda da nossa língua portuguesa. Tanto é que quando nós estamos fazendo uma leitura, eles aparecem lá no meio do texto e às vezes nós ficamos em dúvida de qual seria a forma de fazer essa leitura. Então, a professora indicou para vocês que vocês fizessem aí esses exercícios e nós vamos então agora praticar aí como que seria então essa questão desse numeral. A primeira coisa que nós temos ali é o 900. Pessoal, o que a professora falou para vocês? Quando tem o 9 e o 4, eu não posso fazer a repetição 4 vezes, né? C, né? Para fazer o 400. Eu só posso fazer a repetição de um número 3 vezes, né? Então até o 8 eu posso fazer essa repetição, mas a partir dele eu não posso. Até o 3 eu posso fazer essa repetição, mas no 4 eu já não posso. Então como que eu faço? Eu faço a diminuição. No caso do 4, né? O 4 seria então, para numeral romano, seria representado desta maneira. É o 5, que é o V, menos o 1, que é o I. Então, todos os outros da mesma maneira. Então, o 4, o 9 e os seus derivados, eles serão representados aí por essa questão de menos 1. Então, como que ficaria ali o 900? O 900, ele tem a questão de ser, você tem que utilizar 500 para fazer, e você deveria utilizar CCCC? Não posso ficar fazendo essa repetição. Então, eu vou fazer o 1000 menos o 100, que dá 900. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui o C e o 1000, isso é 900. Então, nesse caso, estou fazendo a questão da centena. 990, mesma coisa, não posso fazer a repetição, então eu vou fazer o 10 menos o 100, né, que é o C. E ele é o 900, então já ficou certo, né, 1900. Então, nesse caso aí, o 1900 não, 900, né, você tem então essa correção aí do numeral romano. Bom, o outro ele diz o quê? 438. Como que nós vamos fazer? 438, não posso fazer a repetição, então o D é o meu 500, vou utilizar o C antes dele, já deu 400. 30, o 30 eu posso repetir 3 vezes, olha, tudo bem, né? 430, e ele quer o 8, eu também posso fazer essa repetição, é isso daqui que você vai fazer. 762 é o 500, o C, né, os dois, e o 60. Então, eu tenho o L, o 10 e o 2. Qual que é o outro? 549. 500, o 40 não posso repetir, então eu vou fazer isso daqui. E o 2, né? É 549 é o IX, porque eu não posso fazer essa repetição. 1376, 1376. Opa, deixa só a professora apagar aqui. Vai fazer o 4. 1376. 633. 633. 549. Vou apagar aqui.
Eu vou fazer de novo aqui em cima para ficar mais fácil para visualização. 549, então 500, o 40 não pode repetir, então eu vou fazer 10 e o L, 540 e o I e o X. Olha, 999, é legal esse número aqui, então vamos fazer, ó, o 900, daí eu tenho o 90 e aí eu tenho o 9, perfeito, né? Então sempre fazendo a diminuição. 444, da mesma forma eu tenho aí essa questão de fazer essa diminuição, subtração, né? Então 400 eu uso o C e o D, 40 eu uso o X e o L, e o 444 eu uso o I e o V. 103, o C e o 3. O I, né? 809, DCC e o 9, né? Então pronto, é desta maneira que você faz, bem simples isso daí, é só você saber o que cada um desses números significam e aí você dá o resultado. Vamos ver agora aqui então, agora é o contrário, aqui a professora colocou o 200, né, CC, então 220 e o 4, então o numeral que você tem no primeiro ali é 200, vou colocar aqui embaixo, 224. E aqui eu tenho 100 e o 2, então 102. Aqui eu tenho o 500, o CC 700, né? 700 e o X é o 10, então eu tenho 710. Aqui eu tenho 500 e o 100, então 621, 621. Eu tenho aqui o C e o D, ele está diminuindo, então 439, 439. Eu tenho aqui o M, que é 1000, né, e eu tenho o 4, então eu vou escrever aqui 1004. E eu tenho o 1000 de novo, 1309. Então, 1309. Tranquilo assim, gente? Tá? Lógico, a professora faz rápido, porque a professora sempre, né, tem dado aula e aí eu sei o que cada elemento é. Mas você pode fazer aí no teu tempo, o que importa é acertar. Então, vamos lá. Numeral ou artigo? Fui para a rua e comprei uma camisa. Pessoal, quando é artigo, é quando essa questão da indefinição. O numeral, ele vai dar essa questão da quantificação. Então, ó, eu fui para a rua e comprei uma camisa. Ele está falando uma camisa, tá? Então, só está dando a questão de indefinido. Então, artigo indefinido. Agora, fui para a rua e comprei só uma camisa. Em geral, vem aí essa palavra aí definindo que, eu poderia ter comprado duas, eu comprei apenas uma. Então, nesse caso, uma aqui é numeral. No mês passado, ele leu um livro, tá? Então, nesse caso aqui, ele pode estar fazendo aqui essa questão da ler um livro qualquer, né? Ler um livro, né? Eu li um livro esta semana, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso estar fazendo a referência tanto à questão do numeral quanto à questão do artigo, mas aqui eu quero dizer assim, que eu só li um livro, né? Eu li só um livro essa semana. Agora eu tenho certeza, né, que esse daqui está se tratando de um numeral. Das laranjas que comprei, uma estava estragada. Agora sim eu tenho certeza que isso aqui é um numeral, porque eu comprei várias, então a quantidade, uma delas, então uma só estava estragada. Então essa questão do uma só tem que estar presente aí nessa tua oração. Às vezes não é tão fácil identificar, mas você consegue fazer essa questão da flexão. Pessoal, flexão, o que é? Se ele muda para o gênero ou para o número, né? No caso, o gênero é masculino e feminino, o número é singular e plural. Então, quando que você flexiona no sentido dos cardinais, né? Então, aqui no gênero, uma menina, duas meninas, ambos é um numeral, tá? Então, nesse caso aqui, ambos também, ele vai fazer essa flexão. 200, né? Até o 100 você não faz, né? 40, 50 fica da mesma forma, mas 200 pessoas, 300 pessoas, então você vai fazer e 900, tá? A partir do 1000 daí só depois que é o 200, 300 de novo.
Todos os ordinais, eles fazem essa variação. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, né? E até a 48ª pessoa. Multiplicativos, ele só vai fazer quando ele tem o valor de adjetivo. Salto triplo, dose dupla. Ó, então, nesse sentido, ele está fazendo uma determinação, então ele é um adjetivo, só aí que ele pode fazer essa variação. Fracionários, é o meio, terça parte, né? Meia, laranja, então, ó, metade, então eu posso fazer isso daí. E quando é de número, ou seja, quando vai para o singular e quando vai para o plural. Então, os cardinais, milhão, milhões, bilhões, daí você pode esses terminados em ão. Todos os ordinais multiplicativos, valor de adjetivo, igual aqui também no gênero. Então, copos duplos, garrafas triplas, né? Então, nesse caso aí, você vai fazer essa questão da determinação. Fracionários, uma metade, 2/3 da barra, né? Então, nesse caso aqui, você não pode fazer essa variação aí. Você só vai fazer essa questão da palavra em si, concordar. E aqui, a professora colocou a hora ali, né? 12h30, só que eu quero falar no numeral aí, fracionário. Como que eu faço? É 12h30 ou 12h30? Pessoal, concorda com a hora, né? Então, do jeito que a professora falou lá em cima. Então, meio-dia, não é meio-dia e meio-dia, é meio-dia e meia hora. Então, o correto é falar, agora são meio-dia e meia, e não meio-dia e meio, tá? Então, tem que fazer essa adequação, porque você pode falar aí, achar que dessa maneira está correto e não está. Então, lembre, meio-dia e meia. Alguém falou que horas que você sai? Meio-dia e meia, tá? E meia hora, lembra do concordar com o hora. Aqui a professora tinha falado para vocês, né, na questão da leitura, até o 9 você lê o cardinal, a partir daí você lê até o 9 você lê o ordinal, a partir daí você lê o cardinal, ou seja, João Paulo II, Papa Pio V, Rei Eduardo VIII, então você vai fazer essa maneira. Agora aqui, Papa Pio 11, capítulo 12, né? Você vai fazer a questão ordinal. A abreviatura, então ali a professora vai colocar aqui do ladinho, tá? Porque essas abreviaturas você acha que você pode fazer de qualquer maneira. Não pode, gente, tá? Se você está fazendo um documento, por exemplo, você tem que seguir a norma padrão. Então, como que você faz aqui? Quando você quer dizer hora, é só isso daqui, 3 horas, tá? 3 horas, vamos supor que são 12 minutos, né? Então eu vou colocar assim, é esse sentido aqui, min, tá? E quando ele a questão dos segundos, então você vai colocar 20 segundos, sem ponto, tá? Não se coloca ponto aí nessas abreviaturas. O metro, né? Então, o metro, se eu colocasse aqui, por exemplo, 12m, quer dizer 12 metros, né? Porque a abreviatura de metros é isso daqui. Então, ele precisa de 1 metro, né? Quilômetro é o km, né? Fez 1 km, né? Então, nesse caso aqui, você tem a questão dessa forma de abreviatura. Então, tome cuidado, não coloca ponto para ficar correto. Se você tem costume de colocar, não coloque mais, né? Porque isso não é adequado. E aqui do teu livro aí que você tem a correção, né, que você tem o exercício, ele tinha lá umas questões, né, sobre o Guinness World Records, né, no caso do nosso na língua portuguesa é o que? Recorde, né, ele bateu o recorde, aqui não está na língua portuguesa. Então, você tem aí vários numerais que foram colocados ali e o livro ele vai fazendo umas perguntas. Pode-se entender que o subtítulo do texto se refere a várias coisas excêntricas ou a bebidas especiais? Sim, né? Ele tem lá essa questão de já tratar aí sobre essas excentricidades. O próprio Guinness Book, ele faz essa questão de colocar lá aquelas pessoas ou coisas que são totalmente diferentes ou números que são absurdos, né? Então, nesse caso, sim. Quem praticou uma esquisitice nos Estados Unidos, mas não era americano, daí tem lá o nome do Andy e tal, você procura lá o nome e coloca. Qual a importância dos numerais para o texto instrucional? Para você saber exatamente qual é a quantidade que você
tem para poder fazer determinada coisa, né? Então, um copo, 2 copos, né? Você sabe então que isso é importante para determinar. No texto lido, qual a importância dos numerais utilizados? Nesse caso aqui, é para saber exatamente qual foi a quantidade alcançada por essa pessoa que apareceu aí no livro dos recordes, né? Então, nesse caso aí, isso é necessário. Informe-se se uma é numeral ou artigo indefinido na frase. Procurei uma casa de chá e encontrei uma, mas só servia chá preto. Aqui ele procurou uma casa de chá, então é um artigo indefinido. Agora aqui, encontrei uma, é um numeral, né? Então ele esperava encontrar mais, encontrou apenas uma. Lembra lá do só? Então é isso que se tem aqui nessa correção. Então é isso, pessoal. Vocês viram aí que como atividade, né, de numeral, parece que é uma classe gramatical pequena, mas como nós podemos fazer bastantes exercícios a respeito disso e aprender também. Eu espero que você tenha resolvido todos os exercícios, acertado, revise a tua aula, faça aí mais exercícios complementares para que você conheça mais sobre essa questão da classe de palavras numeral. Até a nossa próxima aula. Tchau!